Não está nada fácil, Gabriel Tuller. Não está nada fácil. Covidão, peguei de novo, tentando gravar vídeo. Hoje é o quê? Que dia eu tô gravando esse vídeo aqui? De quinta. Tô gravando na terça, depois que saiu o vídeo de verdade. E porque eu tentei gravar no sábado, no domingo, na segunda, e eu só tinha crise de tosse. Eu falava, abria a boca rindo miseravelmente. Mas, ó, hoje parece que vai. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui no canal, que pagam um valorzinho irrisório, participam de um grupo no Telegram comigo e sempre que deixam perguntas, eu consigo ver aqui, porque eu tenho um símbolozinho do 2 dedos lá do nome deles. Gabriel perguntou, pastor, o que Gênesis 3,16 quis dizer com "e o teu desejo será para o teu marido"? O desejo de Eva já não estava para Adão antes da queda? Veja, a gente tem um termo, vai ser aqui um mini de olho no texto. Entra aqui em Gênesis 3, verso 16. El, Raishá, Amar, Rabá. Literalmente tem, para seu marido, seu desejo, não é? No hebraico tá isso aí. Então, para seu marido, seu desejo, então o seu desejo será para o seu marido. É isso! Mas veja, a preposição aqui que geralmente traduzida por para não tem como única tradução para. Tem várias traduções possíveis. Esse muitas mesmo pode significar sobre, acima, de acordo, após, contra, ao longo, correspondente a. Assim, é um termo muito genérico. Muito genérico, pode ter muitas traduções possíveis. Então, hoje, os teólogos concordam principalmente que a melhor tradução de "o seu desejo será para o seu marido" seria "o seu desejo será contra o seu marido", porque também é uma tradução tão possível em termos linguísticos como a tradução será "para o teu marido". Como no contexto ali você tem "para o seu marido", algo que não parece fazer muito sentido, como é que a maldição de Deus sobre o homem e a mulher ter um desejo para o marido? Significa que o desejo sexual começou depois da queda, mas já deveriam multiplicar e fazer sexo antes disso. Adão já tem desejo sexual por Eva, então parece uma coisa esquisita. O seu desejo será contra o seu marido faz com que desejo seja interpretado de forma um pouco mais lata, não é só desejo sexual, e agora você tem uma oposição. Por causa da queda, a mulher estaria contra o homem. Eles teriam conflitos relacionais. Então essa tradução muito melhor e muito mais aceita, é quase consenso hoje na academia, na exegese sobre o Antigo Testamento. Abraão era, até sua morte, politeísta? Não, certo? Não. A galera tem uma visão sobre algum tipo de enoteísmo hebraico, um tipo de monolatria, como se o povo do Antigo Testamento adorasse Jeová, mas que houvessem vários outros deuses possíveis e que Jeová era só o grande Deus ou o Deus verdadeiro em contraste com os outros deuses que existiam de fato. Por mais que o povo de Abraão fosse um povo politeísta, a revelação de Deus a Abraão e a comunhão que Abraão vai desenvolvendo com Deus faz com que Abraão tenha uma compreensão cada vez mais profunda de quem é Deus Jeová. Claro que a gente não tem muito texto explícito dizendo que Abraão passou a ser um monoteísta, mas também não tem nada dizendo que ele era politeísta. Então é tudo um argumento baseado no silêncio. O que acontece é que existe uma leitura muito ruim do Antigo Testamento que faz o pessoal acreditar que quando a Bíblia fala de outros deuses, está falando de deuses que realmente existem e não de objetos de adoração. Um exemplo importante é o caso do bezerro de ouro. No caso do bezerro de ouro, eles criam um bezerro para adorar Jeová, e aquele bezerro representava o próprio Jeová. E eles quebram aquele bezerro. E quando quebram o bezerro, literalmente no hebraico tá dizendo que eles quebraram Deus. Não diz que eles quebraram a representação de Deus ou quebraram a imagem de Deus, mas quebraram um Deus. Ou seja, dentro da linguagem do Antigo Testamento, o item de adoração era um Deus. Então, quando eles falam de Deus, eles não estão falando apenas de deuses que existem, mas também de objetos de adoração. Então, falsas divindades eram tratados como Deus. Ídolos, não é? Eram tratados como Deus também. Então, achar que por causa das referências a outros deuses no Antigo Testamento, o povo de Israel era monólatra e não monoteísta, é ler muito mal o Antigo Testamento. Se a colonização de Marte acontecer, como o cristianismo se comportará a isso? Como aconteceria o arrebatamento? Olha, a gente não encontra na escritura nada sobre vida em outros planetas, ela não prevê nada desse tipo de coisa. Se começar a existir vida humana em outros planetas, a gente coloniza outros planetas, seria um problema teológico? Não necessariamente. Seria um problema teológico se a gente parasse de habitar a Terra, porque existem muitas promessas apocalípticas que incluem geografia do planeta Terra. Então, se um dia, sei lá, a gente for morar em Marte e a Terra for destruída, a gente tem um problema teológico para resolver, e eu acho que diante daquilo que é revelado no livro do Apocalipse, isso não acontecerá. Nunca pararemos de habitar o planeta Terra. Mas, se houver pessoas morando em outros planetas, isso não vai ser um problema teológico, não. Mas, pastor, uma pergunta que não tem nada a ver com o vídeo. Pode fazer perguntas que não tem nada a ver com o vídeo. Se você é membro do canal, se você é parte do clube de canais, se você paga aí uma taxa para ajudar a manter os custos do canal, você pode fazer perguntas em qualquer vídeo, eu vou encontrar aqui. O que quer dizer, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos, em Mateus 22:14. Um abraço, Deus abençoe. Mas aos 22 a gente tem uma parábola onde Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que prepara uma festa de casamento pro filho. Os servos convidam as pessoas pra festa, mas as pessoas não querem vir pra essa festa. Então ele diz, olha, mas diga pros convidados que eu já preparei meu banquete, os bois aí estão engordados, tá tudo pronto. Mas os convidados não estavam nem aí e não foram. Estavam trabalhando, estavam ocupados. Outros chegaram
matar aí e bater nos servos daquele rei. Então o rei fica furioso, envia tropas, extermina aqueles que mataram seus servos, incendeia a cidade. Então diz, ó, a festa tá pronta, mas os convidados não eram dignos. Então vai nas encruzilhadas, vai no caminho e traz os pobres, os perdidos, aqueles que nunca seriam convidados pra festa nenhuma. Então foram na estrada, chamou todo mundo, gente boa, gente ruim, encheu a casa. Mas quando o rei entrou pra ver, tinha um cara que não tinha vestes nupciais. E perguntou, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? Ou seja, esse cara era um intruso na festa. Ele não tinha sido convidado para aquela festa, ele simplesmente se meteu, saiu entrando. Então o rei mandou que aquele homem também fosse retirado, jogado fora, e a linguagem aqui fica apocalíptica, lançado nas trevas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é que Jesus está dizendo? Ele está explicando o versículo 43 do capítulo passado, onde ele diz, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Vocês quem? Aqui os fariseus, o povo judeu que estava rejeitando Jesus. O povo judeu foi chamado para a festa, mas eles não foram para a festa. Então o povo gentílico é então chamado para essa festa e eles vão para essa festa, mas para poder ser aceito nessa festa, não basta ser gentílico, tem que ter sido convidado, chamado para essa festa. Aquele homem foi para a festa sem ter recebido, né, a veste nupcial para ele poder entrar naquela festa. Ele recebeu dos convidados aquilo que ia marcá-lo como alguém que participa. Ou seja, o texto está falando justamente da relação entre os judeus e gentios, dos judeus terem sido chamados para essa festa, terem rejeitado essa festa. Muitos foram chamados, mas apenas aqueles que Deus escolheu é que entram nessa festa. Muitos são chamados. Existe um chamado geral do evangelho para todos os homens, mas só alguns são escolhidos para entrarem nessa cerimônia através do ato sobrenatural de Deus trazer homens e convidar homens para participar da sua casa. É um texto sobre a soberania de Deus na salvação, nesse relacionamento entre judeus e gentios. Algum conselho para o grupo de jovens de homens de uma igreja local? O objetivo do grupo é abordar temas de crescimento espiritual, profissional, maturidade, tal. Bíblia, tá? Bíblia. Grupos de jovens precisam de teologia bíblica. Grupos de jovens não precisam se reunir para ficar discutindo o assunto de jovem. Grupos de jovens precisam se reunir para discutir a palavra de Deus. Então, palavra de Deus, abre a Bíblia, vão estudar Gênesis, vão estudar teologia sistemática, vão estudar teologia paulina, vão estudar assuntos da teologia, vão se encher de Deus e encher o coração daquilo que o Senhor tem para dizer. Ah, Iago, mas tem que aplicar isso à vida do jovem. Tudo bem, mas é aplicar e não fazer todo o grupo ser sobre as demandas dos jovens. Faz o grupo ser sobre a palavra de Deus, o que Jesus tem para dizer. E claro, aplica isso a questões que envolvem a vida do jovem. Porque o jovem é um ser humano, como qualquer outro, cheio de dificuldades. Jovens homens, especificamente, precisam de incentivos e encorajamentos relacionados à masculinidade. Então vai ter que falar de pureza, vai ter que falar sobre trabalho e coisas assim. Mas o foco precisa ser a pregação da palavra de Deus, da escritura, o tempo inteiro. Iago, pode explicar as manifestações do Espírito Santo que acontecem nos vídeos do Benihim? Posso? Não são manifestações do Espírito Santo. Nos momentos onde ele passa o terno entre as pessoas, ou fala alguma coisa, o povo cai no chão, ou fala em línguas. Simples, não são manifestações do Espírito Santo. Isso aqui é tranquilamente hipnose. Iago, hipnose, como assim? Quer dizer que o cara tá... Não, veja. A gente tem uma visão de hipnose muito errada, como se hipnose fosse um cara entrando na tua mente e tal, e ele... Não é isso. O simples fato de ser um cara que criou essa expectativa em torno dele, uma expectativa de que as pessoas vão cair, uma expectativa de que elas vão cair pra trás, de que ele vai passar o terno e as pessoas vão desfalecer, essa expectativa e tudo aquilo que ele faz gera isso. Então quando ele faz hey, e tal, e sopra, e passa o terno, tudo isso é um tipo de indução que leva as pessoas a psicologicamente sofrer essa indução e então agirem de acordo com a expectativa que estava posta. Se fosse de Deus, ele não precisava fazer nada. Se fosse de Deus, ele fica parado, ó, aí ele fica assim, ó, mudo, sabe? Mudo. Mas sabe o que acontece? Ao mesmo tempo, todo mundo cai pra trás. Sem nenhum delay entre um e outro. Nossa, isso é miraculoso. Não houve nenhuma indicação, nenhuma indução. Ele não fez nada para dar um comando de queda. Aí você teria um fenômeno realmente milagroso. Nossa, aconteceu uma coisa que, puxa. Mas quando sempre há um tipo de indução de uma figura de autoridade acerca de uma expectativa, o nome disso é hipnose. A gente tem um vídeo disso aqui no canal, eu chamei o Alberto Delisola, amigão, hipnólogo, que nos ajuda a avaliar esse tipo de experiência. Você vai entrar aí no vídeo que vai estar no card, você vai me ver respondendo perguntas sobre hipnose com o Alberto Delisola. Como me torno membro? Você conseguiu, pelo visto deu certo. As escrituras nos dizem que na casa do Pai há muitas moradas. Se o espaço sideral é potencialmente interminável, isso significa que existem diversos infinitos. Administrar incontáveis cosmos não seria o único desafio e entretenimento possível para um Deus ilimitado? Assim, quando Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, ele não tá falando do espaço sideral. Ele tá falando de um outro lugar, que é um outro plano, ele pode chamar de uma outra dimensão, por que não? Onde há o mundo espiritual, onde há muitas moradas, onde há espaço para todos nós. Ele não está falando de multiversos ou de múltiplos universos ou do espaço externo, a estratosfera e as galáxias, ou o que é que seja, tá? Não confunda as coisas, não.
por favor. Pessoa passa a frequentar as reuniões e começa a chamar ela de irmão. Isso não pode gerar uma confusão na pessoa, achando que já faz parte da igreja e acabar não se arrependendo dos pecados? Claro, você não pode tratar como irmão alguém que ainda não é convertido, ainda não se arrependeu dos seus pecados e não passou a viver a vida da fé. Se torna irmão, quando crê em Cristo Jesus, se converte, então vive com Deus. Aí a gente pode chamar de irmão. Iago, existe base bíblica para pedidos de oração escritos em um pedaço de papel? Ninguém nunca os lê, apenas oramos por esses pedidos no final do culto de forma meio genérica. Tipo, eu não sei, Senhor, mas tu conhece cada pedido aqui colocado, abençoa, traga cura, etc. Começou a me incomodar o fato das orações serem sempre repetitivas, como numa espécie de ritual. Assim, não é um jeito comum de oração na escritura, certo? Me soa muito um ritual misticista, como se orar pelo que tá escrito fosse realmente fazer alguma diferença, quando a oração deveria ser pelas pessoas mesmo. Então você faz um pedido de oração, a oração é genérica, então se ore genericamente, mas o ideal é que você tenha momentos pra pedir oração mesmo, se junta com algumas pessoas e oram juntos, né? Lá na nossa igreja a gente tem o culto de oração, então a gente se reúne todo mundo ali num círculo, cada um faz seus pedidos mais gerais e tal, depois a gente separa, tem 3 ou 4 pessoas em grupos, e em cada grupo a gente abre um pouco mais o coração, fala de dificuldades e a gente ora uns pelos outros. Pra mim faz muito mais sentido do que escrever a oração no papel que ninguém vai ler e o pastor vai pedir genericamente pra que aquilo seja abençoado. Eu acho meio esquisito. Iago, como os arminianos interpretam Romanos 9, onde está claro que uns vasos são criados para honra e outros para desonra, ele continua crendo em livre-arbítrio? Geralmente eles interpretam o texto como sendo referência ao relacionamento entre Israel e os gentios exclusivamente. E eles não veem que quando o texto fala desse relacionamento entre Israel e os gentios, ele fala sobre predestinação e aqueles que são predestinados e eleitos mesmo dentro de Israel. Então, olhe-se para o texto como falando unicamente de etnias, de povos nacionais, e se esquece que Paulo aprofunda a questão dos povos nacionais quando ele começa a discutir sobre quem dentro do povo de Israel era salvo ou não. Iago, no começo do Êxodo, quando os magos copiavam os milagres de Moisés, significa que Satanás tem poderes parecidos com Deus? Foi permissão de Deus para mostrar a fraqueza dos magos quando eles não conseguiam mais copiar. Há 2 cenários aqui, né? Há tanto o cenário de que ali era um milagre real, então existia uma experiência miraculosa real. Então o que a gente tem é um Satanás realizando milagres. E aí João Calvino diz, a gente tem que lembrar que Satanás também tem seus milagres. Você teria um ato sobrenatural que é feito pelo diabo justamente para tentar validar o faraó. Ou podia ser misturado com isso algo mágico, algo de ilusionismo, de truque mesmo, como uma forma de evidenciar o poder daqueles indivíduos. Quando Deus vence essa competição de milagres, justamente o que você tem é dentro dos termos daquela comunidade muito antiga, Deus se mostrando mais poderoso do que aqueles outros povos. E então, mostrando pro faraó, ele deveria se submeter a Deus. Iaguinho já é na intimidade aí, né? Que é nóis. Iaguinho, meu metabolismo é muito acelerado, por isso sou muito magro e tenho dificuldade de engordar. Com o objetivo de ganhar massa muscular e ter uma vida mais saudável, estou praticando exercícios e me alimentando com maior frequência e maior quantidade. Porém, muitas vezes não estou com fome. Estou cometendo o pecado da gula? Não. O pecado da gula é quando você come, não é, destemperadamente, muito mais do que deveria, indo além dos seus limites físicos e tal, e então, não é, sendo dominado pelo seu próprio interesse estomacal. Quando você tá numa dieta para tentar melhorar a sua alimentação, tá regrando a sua dieta, comendo disciplinadamente, isso envolve um consumo maior de calorias para poder ganhar mais massa magra, você tá investindo na sua saúde, certo? Não tem problema nenhum. A gula geralmente tá atrelada à falta de controle sobre os instintos. Quando uma dieta hipercalórica, você quer ali botar o shape, ficar maior, ter mais saúde, ficar mais bonito, mais saudável, o que é que seja, você tá continuando uma dieta disciplinada, você tá sendo regrado no seu processo alimentar com o objetivo de saúde. Então, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí tem que, claro, todo pecado pode se esconder por trás de qualquer coisa. Então você tá cuidando do seu corpo, não vejo problema nenhum, tá bom? Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Minha voz tá... Minha voz tá indo embora. Maldita Covid, não pegue Covid se você conseguir se isolar aí e evitar as loucuras da vida, as Covid, as suas máscaras, lava tua mão. Porque você fica isolado uma semana só, mas aí a sequela é um saco. E olha que eu só tive tosse, não tive nada além disso. E a tosse não vai embora. Mas muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira, Jesus e da igreja. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima.